Gente, vamos receber com muito carinho, muito amor, a doutora Mônica de Medeiros, médica da Estratégia de Saúde da Família, uma colegona, uma amigona nossa. E olha, vocês vão babar hoje. Eu já conheci a Mônica, mas nós estamos conversando desde as 8 horas da manhã ali, uma conversa reservada, a Margarete, ela, eu e a Norminha. Espetacular. Tem um monte de coisa para contar para vocês. Aproveitem, porque eu vou sentar para aproveitar. Viu? A casa é tua, meu amor. Bom dia, pessoal. Vocês aí atrás conseguem me ver, porque eu nasci com tamanho econômico nessa direção. Não, então subo. Vocês sabem que o problema da terceira dimensão é que ela tem altura, profundidade e largura, né? Se não fosse a largura, ela estava boa. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria falar com vocês sobre a febre amarela. A minha palestra é A Saúde é uma Escolha do Espírito. Mas só falar porque é um caso de saúde pública e esse ano nós vamos ter um problema meio sério com a febre amarela. Ainda mais quem mora em região com mata, né? Então, em primeiro lugar, a vacina da febre amarela é uma vacina que pode gerar um tipo da doença porque ela é feita com vírus atenuado. Então, ela não pode ser tomada por mulheres grávidas, tá? E pessoas acima de 60 anos também não devem tomar. Quem já tomou uma vez na vida, tudo bem, porque ela tem aí uma validade mínima de 30 anos. Quem nunca tomou, vai pela custo-benefício da vacina. Só que os nossos irmãos de fora daqui ensinam que se a gente tomar 10 gotas de extrato de própolis infantil por dia e 1 grama de vitamina C, a gente protege o nosso corpo, tá? Então, 10 gotas de extrato de própolis infantil, porque não tem álcool, e 1 grama de vitamina C por dia nos dá uma defesa muito grande contra essas epidemias que estão chegando por aí, tá ok? Vocês já tomaram o metrô da Sé às 6 horas da tarde? Alguém aqui já tomou? Para quem não conhece, eu posso descrever para vocês. Eu nunca vi tamanha demonstração de fraternidade como você tomar o metrô às 6 da tarde. Você fica parado e levam você para dentro do metrô. Não tem perigo de você cair porque você fica rodeado de irmãos por todos os lados. E tem alguns tão gentis que querem pegar a sua bolsa para você não carregar peso. E como fica esse nível, né, essa vibração de amor quando eles saem e levam você junto? Mesmo que não seja a sua estação. É para continuar o amor, né? Gente, é uma coisa real, e isso daí na medicina ortodoxa não se fala, mas na medicina que transcende a curva da ignorância da matéria, a gente sabe que se você estiver no metrô da Sé às 6 horas da tarde, feliz, harmônico, todo mundo pode estar com gripe em seu redor, você não pega absolutamente nada. Porque isso protege, a sua energia te protege. Mas se você tiver à meia-noite, num ônibus indo para um lugar perigoso, tem você, o motorista, nem o cobrador está mais lá, e você tiver de baixo astral, um daqueles senhores respeitáveis de Brasília tosse, você pega a gripe aqui. Porque você está sem o amparo energético. Então, óbvio que nós temos uma aura, todo mundo sabe que é o nosso campo de força. Vocês lembram do Perdidos no Espaço? Uma série dos anos 60, não tinha aquele campo de força que nunca funcionava? Pois é, a nossa aura é mais ou menos aquele campo de força. Quando nós estamos em equilíbrio, e dizer que a humanidade está em equilíbrio é meio forçar a barra, mas quando nós estamos mais ajustados, quando nós estamos com a nossa vibração elevada, ou pelo menos da média para cima, a nossa aura nos protege. Caso contrário, a gente está ao sabor do vento. E olhe que o vento está forte esse ano, não tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso corpo é mata-borrão. Os mais jovens não devem saber o que é mata-borrão, porque quando eu nasci já não se usava. Mas mata-borrão era aquele objeto que se fazia para pegar a tinta da caneta tinteiro. Hoje nós temos esferográfica, né? Mas o corpo é o nosso mata-borrão. Mata-borrão do quê? De nós, essência, que tem para controlar, para segurar esta energia que é o espírito, um corpo energético, fluídico, plástico, chamado perispírito. E esse perispírito é como se fosse o nosso radar, quer dizer, tudo que nós temos ali está no perispírito. Quando estamos encarnados, o perispírito gera o corpo físico, então o que está no perispírito passa para o corpo físico. Por isso que a gente fala que o corpo físico é a mata-borrão do espírito,
E é mesmo, coitadinho, né? E quando a gente está desencarnado, a gente está mal, depois de um tempo que você está lá, porque é muito bom, é muito fácil ser bom entre os bons. Lá você não tem que sobreviver, lá você vive, aqui na Terra a gente sobrevive, são poucas as pessoas que vivem, a gente aqui embaixo sobrevive, a gente está sempre lutando, está sempre correndo para fazer alguma coisa. Então a vida material nos leva a uma sobrevivência. Quando você está desencarnado, você vive. Pode parecer um contrassenso, mas vamos convir, o Espiritismo matou a morte, né? Nós acabamos com a morte, porque a gente sabe da vida eterna. O Espiritismo mostra isso para nós. Só que depois de um tempo que você está desencarnado, existe uma premência, uma vontade da gente voltar a encarnar. Porque nós sabemos que lá as provas são pequenas, não existem expiações, se nós estamos numa colônia. Aqui embaixo você tem isso, e isso acelera aquilo que a gente existe para, que é evoluir. Então a gente, depois de um tempo, começa a pedir para o nosso tutor kármico, olha, eu quero encarnar, eu quero encarnar, eu quero encarnar. Aí um dia ele se cansa e fala assim, ok, condição tem, faz uma programação do que você quer fazer. A gente assiste alguns filmes sobre vidas passadas, a gente medita e no auge do entusiasmo escreve 2.000 páginas do que será a nossa próxima encarnação. Pega as 2.000 páginas e entrega para o nosso tutor kármico. Depois de alguns meses, ele nos devolve 200. Olha, isso aqui eu acho que você aguenta. Você fica meio decepcionado, porque você escreveu 2.000, ele está te devolvendo 200, mas tudo bem, você concorda. E isso vai para o Instituto da Reencarnação. E lá, os mestres daquele instituto, analisando todas as pessoas com as quais você vai se relacionar, méritos e deméritos, necessidades expiatórias e provas a serem cumpridas, devolve para você 20 páginas. Aí você realmente fica muito decepcionado, mas a vontade de encarnar é muito grande. Aí você nasce e você descobre que 2 páginas já são pesadas demais para você levar. E essa é a nossa realidade, não é? Só que aquilo tudo, gente, todos os mundos onde a gente viveu, todas as formas físicas que a gente já teve, em todos os reinos onde a gente se manifestou, criam um arquivo chamado akáshico que está escrito no nosso DNA. Sabe aquela escadinha de corda invertida que nos anos 60 os caras descobriram que é a sede do que nós somos? Os genes? Então, fica tudo escrito ali. E hoje, desde 92, nós temos uma ciência fantástica chamada epigenética que vem destrinchando o que já estava um bom caminho andado, que era o estudo do genoma humano e de outras raças, né? Para vocês terem uma ideia, quando eles começaram a estudar o estudo do genoma humano, eles descobriram que nós temos boa parte de DNA de mosca. Nós vivemos na Terra, a gente tem, nós compomos de muitas coisas. É natural que a gente tenha no nosso DNA parte do DNA da mosca, porque a mosca é um quanto energético, a mosca vai evoluindo como nós evoluímos também. Então isso é normal que a gente tenha. Mas nesse arquivo akáshico, cada vez que a gente vai nascer, eles não mudam o nosso DNA. O que acontece é que, de acordo com aquilo que a gente pediu para viver, pediu para vivenciar, genes são ativados, genes são inativados e genes têm o que eu chamo de bomba relógio. Vou dar um exemplo. Eu fui uma mulher muito vaidosa em algumas encarnações anteriores. Então, para vencer a vaidade, eu peço para que, se até os meus 50 anos eu não tiver aprendido que a beleza é a da alma e não do corpo, se eu continuar errando nesse campo, eu quero ter uma doença que me tolde a beleza física. Qualquer doença. Isso é definido antes de eu nascer, o gene está lá, adormecido. Nesses 50 anos, eu tive uma vida em que eu aprendi a fazer caridade, eu aprendi a julgar as pessoas pelo que elas são. Julgar não é uma coisa horrível, mas aprendi a analisar as pessoas pelos que elas são, não pelo que elas aparentam, e a mim mesma, dar valor ao que eu sou e não ao que eu aparento. Quando eu chego aos 50 anos, eu atingi a meta. Aprendi que a beleza externa é uma coisa menos importante do que a beleza interna. O gene que estava adormecido continua adormecido. Por quê? Eu aprendi. Eu não preciso de nenhum gatilho para me ensinar o que eu já aprendi. Concordam? Mas digamos que, por outro lado, eu passei 50 anos cantando Anitta. E me portando como? E fazendo as pessoas sofrerem no mundo afora. Meu lema era, ai se eu te pego. Quando eu chegar nos meus 50 anos, eu não aprendi nada, concordam? O gene que está adormecido abre
eu tenho uma doença debilitante, que rouba a minha beleza física. O que eu não aprendi pelo amor, eu me convidei a aprender pela dor. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico acompanha esta verdade, tá? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, porque, olha, a gente é doente porque quer. Eu sei que isso arrasa, porque quando você está doente, eu sou médica, né? A gente valoriza muito a dor do próximo. A gente se forma médico para diminuir a dor do próximo. Então, não é diminuindo a dor de ninguém. Mas eu só queria que nós todos compreendêssemos o quanto nós podemos atuar a nosso benefício para sermos menos doentes. E essa cura vem da alma. Vamos falar de doença, então. Vou começar pelos olhos, que é a parte mais de cima. Miopia é aquela pessoa que enxerga bem de perto, mas não enxerga de longe, concordam? Vocês sabiam que a miopia vem de pessoas que são muito egoístas, autocentradas? Porque você só vê o perto, o longe não interessa. É eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Mas é verdade. Em outra contrapartida, quem vê de longe muito bem e não vê de perto são pessoas que não querem olhar para os próprios erros, apontam os erros dos outros. Veem nos outros o que não querem ver em si. Nossa, acabei com todo mundo já agora, né? Assim, mas essa não é a ideia, não é? Eu sou hipermétrope, tá? Eu vejo de longe, eu não quero ver de perto. É uma realidade. A minha psicanalista ali está me ensinando o caminho. Eu estou no mesmo bolo. Eu enxergo bem de longe. Aqui eu já estou precisando... não precisa tirar óculos. Assuma. Mas é uma coisa real, né? Então, por exemplo, tem um monte de gente hoje que tem dor de cabeça por causa da ATM. É aquela articulaçãozinha que está aqui que faz assim... Faz a gente abrir a boca. É uma coisa pequena, né? Recentemente, não tão recente, mas a gente descobriu que boa parte das dores de cabeça vem da inflamação dessa pequena articulação. Sabe quando ela inflama? Quando você morde o tempo inteiro. São aquelas pessoas que acordam de manhã, quando veem que um novo dia começa, em vez de falar obrigado, meu Deus, eu falei, Jesus, tudo de novo. Aí você sai da cama e chuta o pé da cama com o seu dedinho. Acabou o seu dia, o mundo acabou. Você se prepara para tomar café, desce lá embaixo, tem uma pessoa saltitante, bom dia! Aí você fala, bom dia por quê? Com aquela voz assim que vem das trevas. Pega seu carro e vai trabalhar, num ótimo estado de humor, escutando o professor Vila na Jovem Pan, falando mal de todo mundo, até do Palmeiras, coitado do meu time. E um cara vem e te fecha, e você olha para ele e fala, vai com Deus, meu irmão, Jesus te abençoe, né? Que é exatamente o que a gente pensa, lembrando até da tataravó do cara que está tão nervoso quanto a você. Aí você chega no seu emprego e você vê pessoas honestas, bondosas, altruístas, corretas. Não é isso? E aí você passa o dia inteiro no inferno astral que você começou a construir quando você bateu o seu pé no pé da cama. Volta para casa acabado, torto, exausto. Vai dormir e tem pesadelo. Aí você fala, eu estou obsediado. Mas é você o seu obsessor. Seu dia estragou quando você bateu o seu pé no pé da cama. Se você não pudesse andar, ou você não tivesse sensibilidade nas pernas, como diabéticos perdem, você não teria sentido a dor, teria? Percebem que a dor, às vezes, a gente tem que ver o copo meio cheio, não o copo meio vazio? Porque tudo na vida tem dois lados. Então, a pressão alta é característica de pessoas que são quentes, incandescentes, verdadeiros vulcões. E isso não quer dizer que a pessoa exploda para fora, ela pode implodir. Ela não tem coragem de falar, mas ela implode. Essa energia que você armazena, raiva, irritação, inconformismo, desespero, é uma energia que atua diretamente sobre alguns centros do nosso corpo, como a gente tem na carótida, tem em cima das suprarrenais, e faz com que esses centros comecem a mandar substâncias que aumentam a batida cardíaca, que fazem com que as artérias se fechem. Pronto, você ganhou uma hipertensão arterial. Simples assim. A arritmia cardíaca, na sua maior parte das vezes, advém de pessoas extremamente ansiosas, extremamente temerosas. Hoje a gente tem uma correlação muito alta entre síndrome do pânico e arritmias cardíacas. É uma pesquisa que foi feita em Cambridge há 4 anos atrás.
praticamente 50% dos pacientes que têm síndrome do pânico desenvolvem algum tipo de arritmia cardíaca nos primeiros 3 anos da doença. E os remédios que você toma para combater a síndrome do pânico pioram ainda mais esse quadro. É uma doença que gera doença pela manutenção do medicamento. Então, o nosso corpo, ele só responde às nossas emoções, né? A diabetes, por exemplo, é um problema, porque a diabetes nasce da frustração. A diabetes nasce da amargura. Vocês sabiam? Pois é, mas a diabetes nasce da amargura mesmo, você fica amargo. É muito comum a pessoa se tornar diabética quando ela se aposenta, ou quando entra num divórcio, ou quando perde alguma coisa que lhe era muito cara, porque a vida fica amarga. Amargo. O que você usa para tirar o amargo do café? Pois é, o cérebro entende isso. Aí ele fala assim para o pâncreas, para de produzir insulina, porque está muito amarga a vida. Ele para. E o teu açúcar começa a subir para o seu cérebro ficar feliz. E você adquire uma diabetes porque você não soube lidar com a frustração da vida. A gente pode evitar isso? Claro, entendendo que tudo que nos chega é o que a gente precisa. Tudo que nos chega, nós plantamos, a gente está colhendo. É melhor colher agora do que colher depois. Acreditem, isso é uma realidade. É melhor colher agora do que colher depois. Porque depois pode ser que eu não tenha a condição necessária de energia para poder colher. Então, quando a gente aprende a entender a vida de uma forma correta, de uma forma que a doutrina espírita e o budismo também nos ensinam de ir além da fronteira da terceira dimensão, a gente percebe que a gente dá muito valor para o que é passageiro e a gente não dá valor quase que nenhum para aquilo que é eterno. Eu fundei a Casa do Consolador há 25 anos atrás e um dia dando uma palestra lá, eu falei, todo mundo é espírita lá, concorda? Pelo menos assim subtém, você vai num centro espírita porque você é espírita. Falei, pessoal, quem tem medo de morrer? Todo mundo levantou a mão. Né? E eu para não ficar desigual com todo mundo, levantei também. Aí eu falei, escuta, mas a gente não é espírita, a gente não sabe que morte não existe? Aí uma velhinha falou para mim, espera ter 75 anos para pensar assim. Medo do quê? A gente já morreu um monte de vezes, pessoal. Oh, vai saber quantas vezes a gente já morreu. A gente já aprendeu a morrer e nascer porque a gente já fez isso muitas vezes. O que preocupa é esse medo do desconhecido, concordam? Porque você não sabe para onde você vai quando você morre, sabe? Não. E por que a gente não sabe? Porque a gente tem um mínimo de consciência sobre quem somos. Concordam? Podem ver como a raça humana se adora. A raça humana acabou no ano 1000. Quando foi virado de 999 para 1000, vai acabar o mundo. 1000 profecias que o mundo ia acabar. Não acabou. Chegamos no ano 2000 com o bug do milênio. Lembram disso? Ah, vai acabar tudo, vai parar o computador, vai cair avião, blá. Passamos do ano 2000, não aconteceu nada. Aí 2012, porque alguém interpretou errado o que os maias disseram, então 22 de dezembro de 2012 o mundo acaba. Perguntavam muito para mim, para a Margarete, porque chamaram a gente muito para fazer palestra sobre esse fim do mundo, e a gente falava que o mundo não ia acabar. Escuta, você acha que eu devo casar? Eu sei lá, você gosta da pessoa? Não, mas o mundo não vai acabar? Posso parar de pagar meu apartamento? Devo ter filho? Pelo amor de Deus, o mundo acabou em 2012? Não. Agora foi dia 23 de setembro de 17. Olha, eu não sei se nós todos morremos, isso aqui é uma ilusão, ou o mundo não acabou mesmo. E isso sempre vai ser assim, sabe por quê? A raça humana sabe a vilania que é. Nós somos uma raça hostil e primitiva. Porque nós ainda somos muito imaturos, nós somos muito primários em evolução. Todos nós somos, né? Tem um monte de gente que me escreve assim, ai, eu não suporto essa raça humana. Eu falo, mas você é o quê? Um robô? Você está aqui, você é o quê? Se você está na espécie humana, você é a raça humana. Nós estamos aqui por pura afinidade, por mais chocante que isso pareça, nós estamos aqui por pura afinidade. Nós compomos uma família que não se conhece por pura afinidade. Então é claro que é melhor você compreender isso do que você ficar batendo e ter pedras na vesícula. O mecanismo científico da pedra na vesícula é muito fácil de explicar, né? Você pega um copo com água, joga sal dentro. O sal sedimenta no fundo do copo, não sedimenta? Se você joga a água fora, sai todo o sal ou fica o restinho? Põe mais água e põe mais sal. Deixa sedimentar. Joga a água fora. Aumentou a quantidade de sal no fundo?
É exatamente esse o mecanismo de formação de pedra, tanto no rim quanto na vesícula, por sedimentação, porque não esvazia direito. A vesícula nada mais é do que um saquinho que armazena a bile que é formada no fígado. Ela é um armazém de bile, muito importante na digestão das gorduras, porque ela emociona as gorduras, tirando água delas, para elas poderem ser absorvidas pelo nosso corpo naquilo que for necessário. Então é só isso. Quando a gente come, tem lá um hormôniozinho que faz a vesícula contrair, sai a bile para o duodeno, que é o início do intestino, para a digestão das gorduras. Perfeito, tudo certinho? Tá. Mas aí você é uma pessoa que tem muita mágoa. Nossa. E mulher guarda mágoa, hein? Pois é. Mulher baixinha, com família e gordinha, pedra na vesícula. Não tinha ultrassom e a gente fazia o diagnóstico, né? Então é a verdade, é a história. Isso é medicina, tá? Mas a mágoa, sabe o que a mágoa faz na nossa vesícula? Ela faz a vesícula ficar insensível ao hormônio que faz ela esvaziar. Então ela não esvazia de tudo, vai só de pouquinho. E quando vai só de pouquinho, fica o salzinho lá dentro e esse salzinho vai formando pedras, e pedras, e pedras, e pedras. Tem pessoas que têm tanta mágoa represada que a vesícula inteira vira uma pedra. E aí você não tira, deixa lá quieto, porque a cirurgia é muito complicada, sangra muito. Não está fazendo nada mesmo, já não funciona mesmo. Entenderam? Mas isso é a mágoa que causa, gente, olha só. Você criar pedras no seu corpo porque você não é capaz de lidar com as suas mágoas, entendendo que o outro não é responsável pela sua felicidade, nem pela sua infelicidade, é você que está dando poder. Eu esse ano decretei, eu não dou mais poder para político nenhum. Esqueci, eu deletei eles da minha vida. Claro, eu escuto notícia porque eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Mas quando chega no meu limite, eu desligo e fico escutando a Margarete. Pronto, estou em paz. Porque ela transmuta o ambiente onde ela canta. E no carro eu vou assim também, viu? Eu vou assim também no carro. Arthurzinho. Então, a gente tem que aprender a... Percebam, entre você cair numa mesa de cirurgia para tirar pedra da vesícula e lidar com a sua mágoa, o que é melhor? É nada, gente, é ir para a mesa, porque a mesa tira a vesícula, acabou o órgão-choque. Porque é isso que nós somos temporários, nós somos imediatistas, entendeu? Eu tive uma paciente, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu passei 2 anos em Chicago para fazer um fellowship de cirurgia, ela entrou assim, naquela época não tinha os remédios que tem hoje para tratar úlcera, naquela época era a felicidade do cirurgião. A pessoa entrava, você falava para ele, deita, já salivando, porque você sabia que você ia operar a pessoa, né? Aí ela entrou, tal, uma dor de estômago, pedindo endoscopia, ela tinha uma bruta de uma úlcera entre o estômago e o duodeno. Marquei a cirurgia, fiz a cirurgia dela, tal, palpei o intestino dela inteiro, não tinha nada, a vesícula estava tudo bonitinho, muito bem. Passou 2 anos, ela voltou, tô com dor, eu falei, bom, pode ser a úlcera de novo, né? Pedi endoscopia, não tinha nada, pedi um ultrassom, pedras na vesícula. Eu falei, dona Maria, a senhora está com muita mágoa? A senhora está sentindo? Não, a senhora não sabe, meu marido me deixou por uma menina que tem a idade da nossa filha mais velha. Eu falei, então, quando foi isso? Só faz 1 ano e meio. Vamos tirar sua vesícula, tal, mas se eu fosse a senhora, eu procurava, dentro da sua religião, né, um caminho para perdoar, tal. Tiramos a vesícula de novo, ali tudo, não tinha nada. Passou 9 meses, ela voltou. Ah, doutora, eu estou evacuando sangue. Eu falei, bom, isso é câncer, né? Colonoscopia, câncer. Pedi a colonoscopia, tinha lá um tumor no sigmoide, na parte final do intestino grosso. Aí eu já apertei mais, né? Falei, ó, tá vendo? Só essa doença aqui tá vindo porque a senhora realmente tá com muita raiva. Não é nem mágoa, mas eu odeio ela. Falei, pronto, ela tá dentro da senhora. A senhora concentrou ela dentro do seu corpo. Olha o que é o seu câncer. Fiz a cirurgia, fiz quimioterapia. Durante a cirurgia não tinha metástase, não tinha nada. Exatamente 9 meses depois eu estou do lado dela, com ela desencarnando e ela sorrindo, olhando para o marido e falou, tá vendo, doutor? Ele voltou para mim. Não, isso não é para rir, gente, é para chorar. Percebam o nível de doença emocional dessa pessoa, que ela acabou com a própria vida dela para ter de volta o que ela achava que era dela. Percebem o nível de doença? Mas eu vou dar uma notícia para vocês. Aquele gene que eu expliquei para vocês que fica adormecido que nem uma bomba relógio, a maioria deles é câncer, tá? E se a gente guarda raiva, apego, né, essa coisa de... essa energia parada,
vai dar problema. Porque a gente está buscando, percebem? Nós induzimos no nosso corpo físico aquilo que o nosso corpo emocional não é capaz de compreender e lidar de uma forma como Jesus ensinou. Sem apego. Porque aquela parábola de você tem 2 túnicas, dá uma, não é só no aspecto de você fazer caridade material, é a caridade com você mesmo. Este sentimento me faz bem? Este sentimento me ajuda a evoluir? Eu fico. Não, eu tenho que me livrar dele de qualquer jeito. E isso é muito sério, pessoal. A medicina que nós praticamos na Terra é extremamente antiga. Ela corta a pessoa e joga fora o problema dela, que está somatizado, mas ela não cura o indivíduo. Por isso que eu parei de operar. A Dona Maria foi a paciente que me fez parar de operar. Porque eu entendi que eu estava tirando pedaços da pessoa e eu não estava tratando a pessoa. Que médica eu sou? O médico tem que tratar o paciente na sua totalidade, é espírito e matéria, é a encarnação presente e as encarnações passadas, é o campo de energia. Isso é medicina. Que é o que os espíritos de luz, Dr. Chan, a equipe aqui, a Armandus, Dr. Espanhol no Consolador fazem. A Sheliana, que é um ser que veio de outro planeta, faz. Eles tratam o espírito com as encarnações passadas, com a encarnação presente, respeitando aquele espírito. E não se trata a doença. A medicina de hoje trata a doença. Daqui a alguns anos, graças à epigenética, você não vai tomar o remédio da moda para pressão alta, você vai tomar o seu remédio para pressão alta. Aquele que o seu corpo geneticamente responde, em vez de ficar saltando de um remédio para o outro cada vez que o laboratório lança alguma coisa. Esse é o futuro. Mas vai chegar uma hora que não vai nem precisar de remédio da pressão. Por quê? Porque a nossa irritação a gente vai resolver pegando um monte de tomate podre e ovo podre e jogando em algum lugar. Em vez de guardar uma energia ruim que nos defeitua por dentro, nos adoece. Eu tenho problema de artrose nos meus 2 joelhos. Eu posso dizer que é porque eu fui atleta, porque eu esquiei muito. Um dia eu estava esquiando, passou um viadinho, eu fiquei olhando para ele, aí apareceu uma árvore na minha frente, que não falava português, eu fui na árvore, arrebentei o joelho, a culpa foi da árvore, claro. Mas, na verdade, os problemas articulares que nós temos, principalmente os de joelho, é porque a gente tem um orgulho desmensurado. Ah, meu Deus! Eu sei, muitas pessoas aqui têm problema de joelho, por isso que eu estou me citando como exemplo. Eu tenho mesmo. Problema sério nesse joelho aqui, já deveria ter operado, mas não vou, porque eu prefiro operar espiritualmente. E antes eu prefiro melhorar o meu orgulho, que é o que minha luta atual. Mas isso é uma coisa real, percebe? Eu não ajoelho, eu não vergo, eu não me curvo. Então meu joelho está duro, ele responde ao meu orgulho. E problema na coluna? Várias causas, a maior delas é a inflexibilidade. Ajuda sentar errado, ajuda a ficar errado na frente do computador, porque a evolução humana é muito legal, né? A gente começou curvadinho, foi ficando retinho, e com o advento do computador a gente começou a ficar curvadinho, agora com o WhatsApp, então, a gente está de novo voltando a ficar curvado. A humanidade futura vai ser curva de novo por causa do WhatsApp. Eu não sei se vocês já perceberam que o WhatsApp é o novo fazedor de escravos, vocês já perceberam isso? Nós estávamos outro dia almoçando com a família e na mesa ao lado da gente tinha uma família inteira comemorando o aniversário da velhinha, da vovozinha. E aí a gente achou muito interessante o silêncio, tá todo mundo comendo, não, estava todo mundo no WhatsApp e a velhinha olhando. Mas não é uma vergonha? A gente está abrindo mão do real para ficar no virtual? Que exercício de vida e fraternidade é esse que a gente está levando? Vocês acham que isso não vai ter consequência? Por que vocês acham que o Alzheimer hoje pega pessoas com 30 anos? Por que vocês acham que tem pessoas com 55 com demência senil? Por que vocês acham que tem tanta doença degenerativa do sistema nervoso central? É consequência desse mundo cheio de ondas que a gente vive. Tem pessoas que o celular vai embaixo do travesseiro, muito jovens. A garotada de hoje põe o celular embaixo do travesseiro. Né? Eu ainda sou de uma época que a gente brincava na rua. Empinava papagaio, brincava de amarelinha, esconde-esconde. As crianças de hoje brincam brinquedos de guerra no computador. O cérebro delas é acelerado a um absurdo de leituras, de grupos de neurônios que são colocados para destruir, para correr, para... Essas crianças vão ter psicoses aos 20, 25, 30 anos. Não precisa nem tomar droga. O próprio jogo eletrônico é a droga, a própria internet é a droga eletrônica.
O nosso mundo hoje está profundamente doente. E está doente porque a gente se distanciou do outro, porque a gente não quer ser ferido. Todos nós temos um medo enorme de sermos feridos. E vejam, todos nós pedimos para estar encarnados no momento de transição planetária. Ninguém pôs uma arma na nossa cabeça. Ok, tem gente que encarnou com compulsório. É verdade, com a arma na cabeça. Mas acredito eu que a maioria de nós aqui, se não a totalidade, encarnamos porque pedimos. Fizemos 2.000 páginas, nascemos com 20, estamos achando que 2 já são pesadas demais. Não é? Agora, enquanto nós vivemos da compulsão da materialidade, vivemos da compulsão de que vivemos apenas esta vida, apesar de crermos na lei da reencarnação, enquanto vivermos da compulsão da sobrevivência, o nosso corpo físico vai ter doenças e doenças graves. Tem muitas pessoas que aparecem no consultório pra gente com uma anemia inexplicável, né? Mas de onde veio essa anemia? Come bem, tem uma vida saudável, só que ela vive com um vampiro com ela, que suga a energia dela em casa. E ela adquire anemia, porque ela não sabe falar para. Aqui termina o seu direito, aqui começa o meu. Vocês sabiam que não saber falar para o outro que te vampiriza também gera doença? Gera doença sanguínea. Tem pessoas que a gente pega que tem um buraco no coração, as válvulas do coração se tornaram um buraco, de tanta facada que ela tomou por permitir que o outro comandasse a vida dela. Então a gente fala assim, não, eu nasci com um problema, a criança nasce com válvula cardíaca porque deu um tiro no outro, deu uma facada no outro. Não, ela pode nascer com um problema de válvula cardíaca simplesmente porque ela abusou do direito de comandar outro. Percebam que a doença, ela não pode ser encarada como a maioria encara, como um obstáculo, um problema. Ela é um caminho para a gente aprender resiliência sim, paciência sim, altruísmo sim, porque a gente convive com pessoas ao nosso lado doentes, nós temos que exercer esta fraternidade, este altruísmo, faz parte do nosso aprendizado em direção da lei de amor que Jesus nos trouxe, e nós somos ainda pré-infantis nesta lei. Mas a doença para nós, no nosso corpo, ela não pode ser encarada como um sofrimento que vai acabar quando eu morrer, vai acabar quando inventarem uma cura. Ela tem que ser encarada como um mestre. O que é que está errado para que esta doença exista? É isso que a gente tem que pensar. Eu posso reverter esta doença? Pode. Então aí as correntes de cura do plano espiritual curando doenças autoimunes, curando cânceres, curando doenças irreversíveis, fazendo paralíticos andar, cegos enxergar, surdos ouvir. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Vocês aqui, a gente lá no Consolador, curas de câncer, curas de AIDS, a gente vê isso no dia a dia. Ah, mas a equipe que é ótima. Sim, a equipe é ótima, mas aquela pessoa gerou o quantum de fé necessário para se fazer a ligação. Aquela pessoa criou o campo de repercussão, o eco, onde a luz, a energia, o conhecimento dos desencarnados, a boa vontade dos encarnados que estão doando a sua energia, este campo de energia criado teve eco naquele coração, que com fé conseguiu promover em si próprio o avanço da melhora ou da cura. Sempre é uma rua de duas mãos. Precisa haver este ir e vir. Não adianta este lado ter tudo se este lado não faz nada. Compreendem? E a fé é essencial. Eu permito ser curada. Eu permito. Essa palestra às vezes parece meio cruel, né? Todo mundo está doente porque quer. Ela não é cruel, ela é real. Eu não encaro isso como crueldade, eu encaro isso como a realidade que nós nos negamos a ver. Porque a doença também é uma bruta muleta, né? É muito fácil ser vítima. Eu tenho um colega nosso, um médico cardiologista, tinha um problema grave na família, só havia nele um caixa eletrônico. Ele infartou na noite de Natal, em Santos. Levaram ele para o Ana Costa. Aí o colega estava vendo o eletrocardiograma de cabeça para baixo. Ele falou, morri. Agora eu morri mesmo, porque ele não sabe nem ler o eletrocardiograma. Colocaram ele na ambulância e mandaram para São Paulo. Ele falou, me manda para São Paulo. Tombou um caminhão. Ele ficou 5 horas parado, o Américo, 5 horas parado na estrada. E naquele momento, foi a primeira vez que ele teve contato com o mentor dele. E o mentor dele começou a falar o quanto ele era errado. Ele se sentia explorado, mas na verdade ele explorava, porque ele queria todos como vassalos dele. Há várias encarnações. Hoje esse cara é um dos principais palestrantes espíritas, é um gênio, tornou-se médico homeopata, tem mais de 20 livros escritos sobre família.
Mudou completamente a relação dele. Por quê? Porque ele viu o que ele fazia com ele mesmo. Então, o convite que nós recebemos de uma doença é essa. O que é que eu estou fazendo comigo? Eu tá assim, né? Morrendo no joelho, eu ando muito, tenho que andar muito, ficar muitas horas em pé. E aí, esse ser, a Sheliana, um dia eu falei para ela, você vai operar meu joelho? Ela falou, não, para de comer doce. Eu falei, é claro, o doce é todo o problema da minha vida, né? Bom, eu estou regime há 18 dias. Ó, não tenho mais dor nenhuma. Vou esquiar no final do ano. Desde que nenhum Bambi passe, né? Porque vai ficar tenso. Então, mas percebam, eu parei de comer doce. Eu me desintoxiquei de uma coisa que estava envenenando meu corpo. Por quê? Porque o doce oxida, você enferruja. Foi suficiente. Isso é aliado ao trabalho que eu estou fazendo para rebaixar o meu orgulho ao nível passável. Vai, passa. Normal para o humano. Entenderam? Então, a gente tem que trabalhar a nosso favor. E o que a doença faz, a gente se larga na mão do remédio, a gente se larga na mão do, eu sou coitadinho, você não me pode cobrar nada porque eu estou doente. Eu tenho um monte de paciente assim, eu estou tão mal, doutora, fala para ele que eu não posso fazer nada, eu estou mal. É muleta, a doença é muleta, gente. A criança já usa a doença como muleta, a criança aprende rapidinho. Fica doente mimo, fica doente presentinho. Você está ensinando para ela a ser o seu algoz no futuro, dela própria. Não é só seu não, é dela própria. Então nós temos que encarar a doença como se nós fôssemos, não somos, mas como se nós fôssemos adultos, maduros espiritualmente falando. Estou doente sim porque plantei o que não devia. Como é que eu faço para essa colheita ficar mais suave e eu me libertar desta doença que me empaca? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, já é cientificamente provado que nada é fatal, o determinismo não existe. Existe um estudo feito pelo American Heart Institute, que não é um instituto científico paranormal, então tem paranormalidade, tem um estudo metafísico. Eles pegaram células da bochecha, pegaram o DNA dessas células da bochecha de soldados do exército americano, marines, né, fuzileiros, colocaram em placas. Aí, passado um tempo, quando aquelas células germinaram, eles pegaram o soldado, colocaram eletrodos no soldado para medir o eletroencefalograma dele e colocaram eletrodos na placa para medir a atividade elétrica dessas células, que existia. Era pequena, mas existia. E colocaram os soldados vendo vídeos de fotografias da família dele, do cachorro, do time de futebol, de guerra, de momentos de ataques que eles tinham sofrido durante a atividade deles como militares. As ondas cerebrais dos soldados tinham picos e as células do soldado tinham picos exatamente na mesma hora com amplitude proporcional. Aí eles falaram, bom, é porque ele está na frente da célula dele, vamos tirar. Gente, eles afastaram as células até 80 quilômetros dos soldados e até 80 quilômetros as células respondiam imediatamente ao impulso emocional do soldado. Mas é uma população de soldados treinados, inclusive com drogas para responderem cegamente a comandos, ok? Então eles pegaram paranormais extremamente treinados para produzir emoções no limite. Ódio no limite, amor no limite, gratidão, misericórdia, raiva. Pegaram células de placentas humanas sem nenhuma relação com aqueles paranormais, já para tirar essa emanação. Puseram a célula na frente do paranormal e pediram para eles assim, fotografavam antes o DNA, o material genético, fotografavam para ver no microscópio eletrônico e aí falaram para os agentes, sintam ódio. Pegaram as células, levaram para o microscópio eletrônico, estava destruído o núcleo da célula. O DNA da célula estava completamente desestruturado. Raiva, mágoa, angústia, medo. Em diferentes níveis, quem desestrutura mais é a raiva, é o ódio e o medo. Aliás, o medo é o que desestrutura mais. Totalmente estruturado. Pegaram outras células e falaram para esses paranormais. Sintam gratidão, sintam misericórdia, sintam alegria.
E levavam essas outras células para o microscópio eletrônico. Estava brilhante, o DNA estava bem estruturado, a célula parecia que brilhava, estava até com um potencial de membrana, a energia da célula aumentada. Pegaram as células doentes que eles tinham destruído com as emoções e levaram para esses agentes. Agora sintam gratidão. A gratidão e a misericórdia foram os dois sentimentos que devolveram as células desestruturadas à forma normal. Vocês compreendem isso? Gratidão e misericórdia foram os sentimentos que devolveram para as células destruídas a sua conformação normal. O que isso provou? Esse estudo provou que sentimentos bons curam. Sentimentos bons corrigem o DNA. Um estudo feito por um gênio chamado Masao Emory, fantástico, que a Margarete cantou para ele quando ele esteve aqui no Brasil, foi lindo o experimento dele. Ele pegou arroz com água em 3 potes. Mesmo saco de arroz, mesma torneira de água. 3 potes. Para um pote, todo dia ele dizia, obrigado. Para o segundo pote, ele dizia, eu te odeio. Para o terceiro pote, ele ignorava. Passada uma semana, o pote para quem ele dizia obrigado estava fermentando, o arroz estava vivo. O pote que ele dizia, eu te odeio, tinha apodrecido. E o pote que ele ignorava tinha mofado. Experimento científico, vocês podem entrar na internet e achar. Isso é ciência. Mas essa ciência que corrobora o que os espíritos vêm falando para nós há éons, o que Jesus mostrou na prática. O amor é a chave para toda cura. E amor tem muitas aparências, porque nós ainda não conseguimos amar de modo incondicional. Nós conseguimos amar apenas de uma forma mais de apego. Por isso que tem tanta gente com problema de articulação na mão, está muito apegado. O filho sai para namorar, ela quer o currículo da família da menina inteira. Ou o pai, a menina sai com o namorado, ele mostra o facão pro rapaz. O apego dá dor, viu, na mão. Muita dor na mão, muita dor nas cadeiras. Então, se nós compreendermos o poder que nós temos, Jesus falou isso lá atrás, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Se nós compreendermos o poder que nós temos, nós não ficaremos mais doentes. Ponto. E quando nós formos capazes de desenvolver em nós a empatia e a fraternidade, nós vamos curar o outro. Mas eu não digo cura temporária, eu digo cura definitiva. Porque a gente sabe, isso tá, anátema espírita, o que não vem pelo amor vem pela dor, não é real? Tá. Vocês já ouviram falar da grade energética planetária? Não? Então eu vou apresentar para alguns que não ouviram ainda. Nós temos linhas de força que mantêm o planeta num pedaço só, apesar do bolinha de Pyongyang e do oxigenado de Washington. Ainda é um pedaço só. Então você tem bem abaixo da superfície uma linha de energia muito lenta chamada energia telúrica, que é responsável pela manutenção da vida mineral do nosso planeta, pelo esse equilíbrio orgânico do nosso planeta. Linhas telúricas, que até a ciência prova, se você botar uma lâmpada com eletrodos da Terra, a lâmpada acende. Uma lâmpada pequenininha, ela acende. Era um experimento que a gente fazia na escola antigamente. Linha telúrica. Na superfície da Terra corre uma outra camada de energia que é chamada de camada de lei, ou linhas de lei, que são muito interessante. É como se fosse uma imensa teia de aranha que envolve o planeta, e quando cruzam duas linhas você tem um ponto de luz, como este aqui é um ponto de luz. Sabe aqueles lugares que nada dá certo? Você abre e fecha o comércio, sabe? Abriu, fechou. Nossa, nada dá certo aqui. Todo mundo já conhece um lugar assim? Então, fica num lugar onde não tem linha de lei, é num losango. Esses losangos têm guerras. Isso é estudado cientificamente. Nesses losangos aconteceram guerras, grandes catástrofes, quedas de avião. Entenderam? E temos uma outra camada, que é a mais intensa, que fica lá na ionosfera, chamada camada de ressonância de Schumann, que na verdade é uma cavidade onde se formam os relâmpagos. É o marcapasso biológico do planeta. Ela acelera, o planeta acelera. Nós hoje estamos tão doidinhos porque ela acelerou e o nosso cérebro não acompanhou. Por isso que a gente está meio doidinho atualmente, né? Essa loucura que existe no mundo vem daí. Então, essas
camadas de energia formam essa grade energética planetária, que envolve o planeta e a qual nós nos conectamos, assim como o fio de prata conecta o perispírito ao corpo físico, não é? Que são milhares de fiozinhos, não é um fio só, são projeções do perispírito nos ligando ao corpo físico. Existem fiozinhos que saem da nossa aura, que são chamados de fios de ouro pelos hindus, que nos ligam a essa grade energética. É um mecanismo de troca, né? Não tem dias que você fala, nossa, tá tudo tão pesado, parece que o teto está em cima da minha cabeça? Não tem esses dias? É quando você está num buraco dessa grade energética planetária, tá? Tem lugares que são tão densos que existe um buraco no lugar da grade. Então imaginem assim, pelo fiozinho de ouro, eu passo para o planeta todos os meus sentimentos. Medo, raiva, angústia, amargura, decepção, mas também passo fé, alegria, entusiasmo, esperança, misericórdia, gratidão. Quando eu passo para o planeta energias, sentimentos pequenos, sentimentos não sadios, que não irradiam luz, eu estou fazendo um buraco na camada, estou fazendo um buraco na grade energética planetária. Agora você imagina, nós somos quase 8 bilhões de encarnados e somos cerca de 25 bilhões de desencarnados. 33 bilhões, dos quais 19% são espíritos de luz. O resto é gente que nem a gente ou pior que a gente. Vocês podem imaginar como é que está a grade energética do planeta? Como é que ela está? Não precisa do bolinha de Pyongyang. Percebam, ele só pode detonar 5 armas nucleares. E a gente está detonando arma nuclear todo dia quando a gente permite sentir o que não for fraterno. Por outro lado, quando nós emitimos sentimentos que são luz, esses sentimentos alimentam e curam a grade energética planetária. Nesse momento, você está sendo um curador planetário. Nesse momento, você está mantendo a vida no seu planeta. Então, se nós temos este poder, e temos, como é que a gente pode achar que não pode nada? Como é que a gente pode achar que não tem capacidade para nada, nem mudar a nossa própria vida? Nós temos. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, dá tempo, é rapidinho, é curtinho. É um experimento científico de um gênio chamado Gregg Braden. Ele filmou só um pouquinho. Ele filmou monges tibetanos curando uma pessoa que tinha câncer. Vocês vão ver o câncer sumir enquanto eles mantram. O que esses monges tibetanos deram? Energia e fé. O que o paciente deu? Fé, fez eco. É visível, o câncer desaparece. Deixa eu me afastar aqui, porque eu sou meio grande. Tem som? Pode soltar. Gente, prestem atenção, porque isso é muito relevante, tá? Ele está falando que o câncer foi bem sucedido a tratamento. Então, o que ela vai fazer? Primeiro ela vai pegar ultrassom mostrando a bexiga com o câncer, né? Tá vendo? O paciente. Ela vai primeiro mostrar o câncer aqui na bexiga. Vendo essa imagem branca aqui, ó? Essa imagem branca. Ela vai congelar essa imagem e ao vivo ela vai colocar a imagem da atuação do mantra nesse tumor. Está congelada a imagem, agora ela vai pôr a mesma imagem ao lado. É nessa imagem que vocês têm que se fixar. Escutem que eles começaram a fazer mantras, tá? Olha aqui, ó. Comparem com a outra imagem. É isso que os mentores fazem quando operam vocês.
Eles usam a energia deles para que isto se produza. Então não existe fatalidade, não existe determinismo, não existe tem que ser. Não. Nós podemos mudar tudo. Nós temos esse poder, foi o que Jesus falou. O que nós precisamos é nos abrir para a possibilidade. Eu tenho a doença, o que ela quer me ensinar? O que ela quer me mostrar a meu respeito? Na hora que eu vejo, eu abro o caminho para a cura. É isso que os mentores pedem, que nós nos abramos para a possibilidade da cura. A parte deles, eles fazem. Agora fica que a nossa parte nós façamos também. E nós podemos. Creiam nisso. Há 7, 8 anos atrás, eu estava com um paciente terminal na UTI do 9 de julho, com um problema respiratório, a família não queria que fizessem traqueostomia para prolongar artificialmente a vida dele, coisa com a qual eu concordei, e ele adorava a Margarete. Então ela pediu permissão para ir cantar para ele na UTI do 9 de julho. Quando ele estava só com máscara, né? Quando ela começou a cantar Ave Maria do Morro, ele saiu do coma e ele começou a mover os lábios cantando com ela. Médico não chora, eu virei para o lado onde tinha uma outra paciente minha, uma menina de 16 anos, vítima de um acidente automobilístico, que estava há 3 meses em coma. Enquanto a Margarete cantava, essa menina saiu do coma. Um mês depois ela teve alta do hospital sem sequela. Por quê? Porque a Margarete criou um quantum? Sim. Tinha espíritos de luz lá? Sim. Mas as pessoas, esse espírito dessa menina abriu-se para a possibilidade de voltar, de ficar. Gente, não existe nada que não possa ser mudado quando a gente se determina, tá? Muito obrigada. Fantástico. Bom dia. Lindo, lindo demais. Então, já aproveitando que todos possam fazer agora conexão com o seu eu superior e buscar essa sabedoria interna, que tudo sabe, que tudo pode encontrar dentro de si mesmo as respostas e a própria cura. Então, já agradecidos à energia doce e meiga da Mãe Maria, Ave Maria de Gounod.